Sempre tive medo de espelhos, desde quando era criança. Eu sabia que era irracional, é claro. Nunca tinha medo quando via meu reflexo numa poça d'água ou na janela escura de uma loja enquanto caminhava pela rua. Era especificamente os espelhos que me deixavam desconfortável. Sempre temia que veria algo além de mim mesmo olhando de volta. Isso explica por que fiquei menos do que empolgada ao encontrar o grande espelho de prata antigo no quarto da casa que estava alugando. Se fosse minha própria casa, eu o teria jogado fora na hora, deixando-o na calçada e confiando apenas no espelho do banheiro moderno e bem conservado para todos os fins de reflexão necessários. Mas, infelizmente, não achei que meu senhorio ficaria muito satisfeito se seu inquilino jogasse fora móveis antigos caros, então me contentei em simplesmente movê-lo para um quarto vago. Mudei-me para casa pelo simples motivo de que era relativamente barata e eu não tinha muita escolha. Meu marido faleceu mais cedo naquele ano devido a uma condição cardíaca, me deixando simultaneamente viúva e unicamente responsável pelo cuidado do meu filho, Chester. Felizmente, a apólice de seguro de vida do meu marido acabou sendo razoavelmente generosa, mas eu ainda precisava diminuir nossa situação de vida se quisesse cuidar de Chester sem outra fonte de renda. Além do fato óbvio de que agora fui deixada para criar uma criança sem a ajuda de um cônjuge, há outra razão pela qual não posso complementar meus fundos conseguindo um emprego, em Chester é autista. Quero deixar muito claro que não sou uma mãe do autismo. Desprezo as pessoas egoístas que passam cada segundo livre reclamando do imenso fardo de criar uma criança autista, que lamentam interminavelmente o quanto suas vidas são difíceis. Odeio todos os vídeos de pais exaustos gravando o colapso de seus filhos na câmera, para mostrar ao mundo quão difícil é para eles. Fico horrorizada sempre que vejo algum idiota egoísta recomendar terapia ABA para manter sob controle os comportamentos mais não convencionais de crianças autistas e indisciplinadas. Meu filho não é um fardo, não é um peso em meus ombros. Ele é meu filho, e eu o amo. Não vou negar que às vezes pode ser difícil, mas só posso imaginar o quanto é difícil para ele. Acho que os termos alto funcionamento e baixo funcionamento são descritores relativamente inúteis. Como a maioria das coisas na vida, é um pouco mais complicado do que isso. Chester é, geralmente falando, não verbal, e nunca soube que ele dissesse mais de 20 palavras em um único dia. Além disso, ele tende a ficar superestimulado rapidamente com ruídos altos e muitas vezes mexe as mãos como forma de estimulação, especialmente quando tem dificuldade em expressar o que quer. O único comportamento dele que realmente me frustra é seu elopement, que no contexto do autismo significa que ele tem uma tendência a sair ou fugir sempre que se sente estressado. Trabalhamos com essas características, e acho que, em geral, consegui tornar a vida bastante confortável para ele. Chester sempre demonstrou muita aptidão para a leitura e escrita, apesar de sua idade relativamente jovem de apenas 9 anos quando nos mudamos. Quando ele precisava de algo que não podia ser articulado através de gestos ou palavras únicas, ele escreveria em um quadro branco que eu lhe dei para esse fim. Para ajudar com seus problemas sensoriais em relação a ruídos altos, comprei um conjunto de protetores auriculares para ele, do mesmo tipo que se usa em um estande de tiro para evitar perda auditiva. Geralmente, não são necessários dentro de casa, mas nas ocasiões em que saímos em público, acredito sinceramente que eles o ajudam bastante. Dada sua condição, combinada com o isolamento relativo de nossa nova casa rural, foi necessário ensinar Chester em casa, embora isso não tenha sido realmente um problema. Antes de me casar, passei alguns anos lecionando em uma escola primária, então já tinha as habilidades necessárias. Sempre acreditei em uma abordagem um pouco mais ativa para a aprendizagem do que alguns dos meus colegas, e, como nossa nova casa está localizada diretamente ao lado de uma floresta, isso foi bastante fácil de fazer. A casa em si era bastante antiga, construída nos anos 1920, se meu senhorio estivesse correto. Embora tivesse sido recentemente reformada para um padrão mais moderno em algum momento nas décadas anteriores, ainda tinha um ar de antiguidade, algo nas formas e na estrutura geral do local.
A característica principal que parecia estar fora de lugar era a cerca de ferro forjado que cercava a casa, muito diferente da cerca de madeira tradicional que eu estava acostumada a ver em casas suburbanas. Não havia um portão formal que levasse à floresta atrás da casa, apenas uma abertura na cerca com um pequeno monte de postes de ferro enferrujados nas proximidades. Nunca perguntei ao senhorio sobre isso, mas julgando por um pouco fora dos limites do quintal, supus que uma árvore devia ter caído e danificado a cerca. As crianças não querem ficar paradas e serem palestradas, elas querem ficar ao ar livre, correr e serem ativas. Sempre tentei ensinar Chester suas lições de forma que se conectassem com a floresta. Eu levantava troncos e mostrava a ele todas as criaturas que havia embaixo, para ensiná-lo sobre as diferenças entre elas. Fazia-o contar os anéis de uma árvore caída e ensinava a ele sobre as coisas que aconteceram na longa e notável vida da árvore. Sei que às vezes ele ficava entediado, embora eu acredite que as crianças adorem aprender, não sou idiota. Sei que às vezes as crianças só querem correr e brincar, mas realmente é. Crédito que ele aproveitou mais nossas aulas na floresta do que teria aproveitado em um ambiente escolar tradicional. Mesmo fora do contexto das lições de Chester, passávamos muito tempo naquela floresta, saindo pela abertura na cerca em direção à floresta. Havia algo de tão tranquilo naquele lugar, parecia notavelmente intocado pela civilização que o cercava. Não tenho certeza exatamente de quão longe a floresta se estendia, mas sempre parecia que ia até o infinito, como se você continuasse andando, poderia passar o resto de sua vida cercado por árvores. Eu sempre mantinha um olho atento em Chester quando estávamos lá. Por mais que eu amasse o lugar, frequentemente me preocupava que ele simplesmente fugisse, mas nunca houve nada estressante o suficiente na floresta para fazê-lo. A única preocupação real era garantir que ele tirasse os sapatos assim que voltasse para casa, caso contrário, ele traria sujeira para dentro, causando uma grande bagunça. As coisas continuaram como descrevi por cerca de 1 ano após a morte de meu marido. Entre cuidar de Chester e todas as tarefas mundanas da vida moderna, eu fazia terapia e trabalhava para superar a perda. Comecei a fazer as pazes com o fato de que ele se foi. Chester e eu comemoramos seu 10º aniversário na floresta, mudando para o quintal quando anoiteceu para assar salsichas na fogueira enquanto eu lia algumas histórias de fantasmas relativamente brandas. Chester não gostava de filmes assustadores ou videogames violentos, mas histórias assustadoras de uma maneira suave, aquelas que dão um calafrio agradável, o deixavam bastante feliz. Acredito que estava lendo The Mesotin para ele quando ouvimos a música. Era um som suave e estranho, um suave toque vindo da floresta além, suave, mas de alguma forma inquietante. As notas suaves me lembraram o som de flautas, mas não exatamente. Se eu escutasse com muita atenção, quase conseguia distinguir um tambor fraco também. Chester olhou para a escuridão além da fogueira, movendo as mãos suavemente. Ele não parecia chateado ou assustado, apenas um pouco atônito. Fadas, ouvi ele sussurrar. Senti-me um pouco desconfortável enquanto ambos olhávamos para a escuridão da floresta. O som dos grilos havia desaparecido assim que a música começou e ficamos em silêncio, ouvindo aquela apresentação peculiar e sobrenatural. Parecia algo saído de um sonho, e acho que não seria possível para mim lembrar a melodia em detalhes reais. Era efêmera de alguma forma, escorrendo pelos vãos da minha memória como água através de uma peneira, mesmo enquanto eu ouvia. Em algum momento, a música cessou, e os grilos voltaram a cantar. Levei Chester de volta para dentro e o coloquei na cama com carinho. Eu nunca fui especialmente medrosa com intrusos, dado quão longe estávamos de qualquer centro populacional importante, mas naquela noite, verifiquei 2 vezes se todas as portas e janelas da casa estavam firmemente trancadas. Não dormi bem naquela noite. Vou admitir que ainda não estava acostumada a dormir sozinha e, muitas vezes, tinha dificuldade para pegar no sono, mas isso parecia diferente de alguma forma. Parecia que toda vez que eu estava prestes a finalmente desmaiar, eu via uma sombra passar pela parede ou ouvia algo no limite da minha percepção,
algo que me lembrava vagamente de música. Sempre que eu pulava da cama, olhando ou ouvindo o que achava que me perturbava, não havia nada lá. Em algum momento, devo ter finalmente dormido, porque me encontrei piscando contra a luz do dia que vinha da janela sem cortinas, sonolenta e irritada. Minha cabeça latejava terrivelmente. Meu despertador não havia tocado, parecia ter sido desconectado durante a noite. Possivelmente, com meu virar e revirar na cama, o cabo tinha saído da tomada. Era tarde da manhã, muito mais tarde do que eu costumava acordar, e Chester estava frustrado porque ainda não havia tomado café da manhã. Ele não disse nada, mas parecia desanimado e me olhou com uma justa irritação e fome. Fiz o melhor para preparar ovos mexidos e bacon para ele, mas, na minha dor e fadiga, acabei queimando o bacon e cozinhando os ovos a uma consistência desagradável e borrachuda. Eu profundamente lamento o que aconteceu em seguida. Falei palavrões sobre o bacon, os ovos, a frigideira, o fogão, o senhorio, meu falecido marido, qualquer coisa e tudo o que pudesse concebivelmente ser responsável pelo café da manhã arruinado. Sei que foi errado reagir assim na frente do meu filho, sei que foi imaturo, mas estava cansada, com dor e só queria desesperadamente voltar para a cama. Quando terminei minha reclamação repleta de palavrões, ouvi a porta dos fundos se fechando e olhei pela janela para ver Chester fugindo em direção à floresta, visivelmente angustiado. Merda, murmurei para mim mesmo e corri para segui-lo, chamando-o para voltar. Tropecei em um dos postes de ferro da cerca caídos e caí no chão, perdendo o ar dos pulmões. Quando me recuperei o suficiente para me levantar, Chester já tinha ido embora, desaparecido entre as árvores. Procurei por aquelas madeiras por horas. Como descrevi antes, não sei o quão grande é a floresta atrás da minha casa, mas ainda parece estranho que, durante todo esse tempo, eu não o tenha visto. Chester tinha apenas 10 anos, ele não era algum tipo de velocista olímpico, e a vegetação não era tão densa a ponto de eu poder perdê-lo tão facilmente. Continuei vagando entre as árvores, gritando o nome de Chester com crescente pânico. Às vezes, pensava que ouvia um galho se quebrando ou um riso infantil, e eu virava, tentando desesperadamente pegar um vislumbre da fonte do som, mas não havia nada lá. Já estava bem avançado na tarde quando finalmente decidi voltar para casa e chamar a polícia. Apesar do tempo que passei na floresta, a caminhada de volta para casa foi surpreendentemente rápida. Parecia quase como se a caminhada para a floresta fosse de alguma forma mais longa do que a caminhada de volta. Abri a porta e me dirigi ao quarto para pegar meu telefone, quando vi de repente Chester sentado no sofá, lendo um livro. Quase chorei de alívio e corri para abraçá-lo, pedindo desculpas repetidamente por tê-lo assustado e perguntando se ele estava bem. Fiquei tão feliz em ver meu filho novamente que nem fiquei brava com ele por ter fugido. Estou bem, mãe. Sinto muito por ter fugido, estava com medo. Não vou fazer isso de novo, por favor, não fique brava, disse Chester, lágrimas nos olhos. Eu congelei. Chester raramente falava mais do que uma única palavra de cada vez. As frases mais longas que eu conseguia me lembrar antes disso eram talvez de 3 ou 4 palavras no máximo. Isso era totalmente sem precedentes, e eu não tinha ideia de como reagir. Mamãe. Você está bem? Ele perguntou, olhando para mim com uma expressão confusa no rosto. A próxima semana foi muito estranha. Para ser muito claro, o autismo não é algo que simplesmente desaparece. Não é uma doença, não é algo que pode ser curado. E, no entanto, Chester não mostrava mais nenhum sinal de seu comportamento anterior. Sua personalidade parecia intacta. As coisas que ele agora dizia em voz alta eram relativamente compatíveis com as frases que ele costumava escrever no quadro branco. Ele ainda tinha o mesmo amor pela leitura, o mesmo interesse por histórias de fantasmas, ainda brincava com os mesmos brinquedos. Em todos os aspectos, ele era o mesmo menino de antes, simplesmente agora ele era neurotípico.
Ele não precisava mais usar protetores auriculares em público, e, fiel à sua palavra, nunca mais fugiu quando estava sob estresse. Ele nem mesmo batia as mãos, ele simplesmente as mantinha calmas ao seu lado. Era totalmente surreal. Um dia, eu estava ensinando as lições dele na floresta, e ele me disse: "E mamãe? Acho que quero ir para a escola regular. Quero estar com as outras crianças." Fiquei completamente surpresa. Chester nunca havia mostrado o menor interesse em frequentar uma escola pública antes disso, e nas poucas vezes em que teve que interagir com outras crianças, ele era muito tímido para brincar com elas. Claro, eu disse a ele que ficaria feliz em mandá-lo para a escola. O que mais eu poderia dizer? Naquela noite, enviei e-mails para as escolas mais próximas da área, perguntando sobre a inscrição tardia. Foi na segunda semana após a súbita e sem precedentes transformação de Chester que comecei a notar algo mais estranho. Apesar de passarmos bastante tempo ao ar livre na floresta, Chester não deixava mais pegadas sujas dentro de casa. Não era que ele de repente tinha se tornado mais cuidadoso ao tirar os sapatos, ele ainda entrava correndo com tênis como sempre fez, mas nunca havia sujeira ou lama. Eu só assumi na época que ele deve ter limpado os sapatos quando eu não estava olhando, e, na verdade, não dei muita importância. Somente em retrospectiva, sabendo o que sei agora, é que isso chamou minha atenção. Ele também não comia muito mais. Ele não fazia lanches, e sempre que eu preparava suas refeições, ele comia apenas porções muito pequenas. Ele nunca mostrou sinais de fraqueza ou de estar perdendo peso, então não insisti com ele sobre isso. Não faria sentido forçá-lo a comer mais do que queria, mas achei isso muito estranho. Foi apenas no incidente com o espelho que percebi que não era meu filho. Eu estava procurando alguns livros que havia guardado em caixas de papelão no quarto de hóspedes. Não havia muito espaço na estante da sala de estar, então eu costumava trocar os livros em uma base semi-regular pelos que estavam guardados no quarto de hóspedes, além de alguns favoritos. Foi enquanto eu fazia isso que Chester se aproximou da porta e me perguntou onde eu tinha colocado o robô de brinquedo dele. Eu olhei para cima do que estava fazendo para respondê-lo, quando algo fora do meu campo de visão chamou minha atenção, algo profundamente errado. Era o antigo espelho de prata, apontado para a porta. Ele não estava refletindo meu filho. Virei-me para olhar mais de perto, minhas palavras morrendo nos lábios enquanto eu observava a figura no espelho, o antigo terror que sempre sentia ao olhar para essas coisas ressurgindo de repente e violentamente. A coisa estava vestida com as roupas de Chester, mas essa era a única semelhança real que a coisa tinha com ele. Era uma marionete tosca, esculpida em madeira crua e não tratada, com pedaços de casca ainda grudados em alguns lugares. A boca tinha uma mandíbula como a de um boneco de venta. Íloco, com fios pendurados soltos e pendurados ao longo de seus membros. A coisa olhou diretamente para mim, e embora eu não pudesse ver seus olhos, eu sabia que estava me olhando. Corri em direção à coisa e a peguei no colo, jogando-a para longe de mim e mandando-a para a sala de estar. Eu precisava ver Chester? Eu corri até ele e peguei sua mão, puxando-o para o quarto de hóspedes para ver o que tinha acontecido com o espelho, mas a coisa já estava lá. Ela estava no quarto de hóspedes, apenas esperando por nós. Ela estava me observando de novo, os fios ao longo de sua mandíbula se agitando quando ela falou com a voz de Chester. "Não tenha medo, mamãe. Eu sou eu", disse a coisa. Minha mente estava em tumulto. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, o que aquela coisa era. Fui atingida por um pensamento terrível, uma ideia que não conseguia evitar. Perguntei à coisa: "Em onde está Chester?" A coisa sorriu, mas o sorriso era grotesco e me deu arrepios. "Eu sou Chester agora, mamãe", disse a coisa. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. Eu peguei Chester e saímos correndo da casa. Corri direto para a delegacia, onde expliquei tudo ao oficial de plantão, embora eu soubesse o quão absurdo tudo soava.
Eles enviaram um oficial para verificar a casa, mas, quando ele retornou, disse que não encontrou nada de incomum lá. Nenhum espelho, nenhuma marionete, nada. Eles pensaram que eu estava louca. Talvez eu estivesse. Talvez eu ainda esteja. Agora, Chester e eu estamos morando temporariamente em um motel na cidade vizinha, esperando que alguém possa nos ajudar. Estou com medo de voltar para aquela casa, com medo do que quer que tenha acontecido com meu filho. Ele ainda parece ser ele, agindo e falando como ele, mas sei que não é ele. Há algo errado, algo terrivelmente errado. Espero que alguém possa nos ajudar a descobrir o que está acontecendo, porque eu não tenho ideia do que fazer a seguir.